Bem-vindos a mais um Sob Escuta especial. Estamos a entrevistar os líderes partidários antes das eleições de 10 de março e temos connosco o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Bem-vindo. Obrigado. Rui Rocha, de acordo com as contas da IEL, a redução de impostos proposta pelo partido representará uma diminuição da receita de cerca de 5 mil milhões de euros. Já sugeriu que esse valor teria de ser compensado, por exemplo, com cortes na despesa. Que cortes seriam esses, exatamente? As contas que nós fazemos são de facto 5 mil milhões, 1.500 milhões dos quais seriam recuperados por recuperação também da atividade. Quando nós tiramos dinheiro do bolso do Estado, ele fica no bolso das pessoas. Nós em Portugal temos até um perfil que diz que tipicamente as pessoas consomem uma grande parte daquilo que recebem e, portanto, estimamos em 1.500 milhões aquilo que imediatamente seria recuperado do ponto de vista da cobrança de outros impostos, porque seria afetada aquela pessoa. Ficam, portanto, 3.500 milhões para recuperar. E a nossa ideia é a seguinte: a despesa do Estado em 2024 no orçamento é de 123 mil milhões de euros. Aumenta 10 mil milhões de euros relativamente ao ano 2023. E com esta perda de receita que estamos a colocar, cresceria ainda 6.500 milhões de euros. Portanto, a primeira ideia é que, e já lá vou depois a dados mais concretos, mas a primeira ideia é que, por uma vez, não perguntem às pessoas onde é que cortam, perguntem ao Estado se não pode fazer um ajustamento, e estamos a falar de um ajustamento de 2,8% sobre a despesa total. E é essa a visão da iniciativa. Mas então isso seria onde, esse ajustamento? Eu diria que há vários pontos onde isso é possível de fazer. Eu ainda há 2 dias estive em Loures na obra do metro, que supostamente ia ser financiada a fundo perdido e já vai numa conta de 500 milhões de euros entre empréstimos e depois financiamento direto do Orçamento de Estado. E, portanto, eu sei que isso é one-off, não é? E, portanto, não é despesa permanente, mas a nossa visão é esta, é que seguramente em 123 mil milhões de euros... Mas não percebi o que é que ia fazer no metro. O metro é essa despesa que depois aparece no Orçamento de Estado e que é apresentada inicialmente como despesa que é financiada a custo zero. E, portanto, é isso que estamos a dizer, é que não pode haver derrapagens, tem que ser aproveitados os fundos europeus quando eles estão disponíveis e não pode haver este tipo de derrapagens e isso contribui para esta visão que nós temos. Mas a questão é, eu já sei que ainda ontem no Ricardo Araújo Pereira se falou dos lápis, do economato, tudo isso. A ideia é possível ou não olhar para 123 mil milhões de euros de despesa e dizer ao Estado que tem que fazer um ajuste de 2,8%. Nós sabemos... Não, se calhar é possível, convinha era que soubesse onde, porque de facto se é nos lápis... Não é apenas obviamente nos lápis. A questão é, há dados que dizem que na saúde, por exemplo, 20% do orçamento é desperdício. Mas eu nem vou por aí porque eu creio que a saúde é um tema tão sensível que não vale a pena. O que nós dizemos é que seguramente noutros ministérios, noutras atividades, há um conjunto de despesas, de custos intermédios, de desperdícios que é possível recuperar. E é essa a pergunta que nós queremos fazer ao Estado. Mas já houve muitos candidatos em eleições a dizer que podiam cortar nas gorduras no Estado e nos consumos intermédios e depois isso é sempre impossível, porque inevitavelmente uma estrutura tem sempre gastos. Com certeza. É impossível ter um desperdício zero, é impossível. Naturalmente. Mas se não tem uma ideia concreta, vai ser difícil. Não, nós temos uma ideia concreta, mas quem tem os dados concretos também, devo dizer, sobre a despesa do Estado é as finanças. Há alguma opacidade no Estado e, portanto, é difícil termos uma ideia absolutamente direta que vou chegar à rubrica tal. Também costumamos ouvir isso. Só quando chegar lá é que vou conseguir saber onde cortar, não é? Mas a pergunta é mesmo esta. Olhando para uma despesa que cresce 10 mil milhões de euros de um ano para o outro, nós acreditamos, até do conhecimento que temos, que na gestão municipal, na gestão central, na gestão regional, temos ou não condições, por uma vez, dizermos o Estado faz um pequeno esforço para as pessoas não serem sempre elas a fazer o esforço. E a nossa convicção é que existe e que é possível fazer essa contenção, digamos assim, a benefício de aliviar por uma vez as pessoas. Sim, mas o Estado é constituído também por pessoas e serve pessoas. Portanto, essa contenção vai acabar por afetar pessoas. Sim. Mas, além de cortar impostos... Nós dizemos é que será em ineficiências. Aliás, o PRR... Portanto, no fundo,
Não vai ser sacrifício nenhum, é o que está a dizer às pessoas. Não há nenhum sacrifício. O que nos parece é que 2,8% é uma ordem de grandeza tão diminuta que seguramente não é necessário afetar isso. Mas além de cortar impostos, a Iniciativa Liberal quer investir na ferrovia, quer aumentar salários na administração pública em função do desempenho, quer contratar mais professores, quer dar cheques creche, quer envolver os privados nas cirurgias e consultas, o que implica pagar-lhes uma compensação. Tudo isto significa aumento da despesa pública. Quanto é que estas coisas custam? Algumas sim, outras não. Por exemplo, o cheque creche que o Miguel refere, hoje em dia há um programa que se chama Creche Feliz, que prevê já o pagamento de um valor praticamente igual àquele que nós estamos a propor de cheque creche, mas tem uma questão. É que é preciso, primeiro, não haver uma vaga no setor social, ou nas poucas vagas que existem públicas para creche, para depois então escolher creches privadas. Portanto, a ideia deste cheque creche não é propriamente aumentar despesa, é dizer às famílias e devolver a escolha às famílias, porque temos situações em que, por exemplo, existe uma vaga numa creche social a 10 ou 15 km de casa, e existe uma vaga a 100 metros de casa no privado. E as pessoas, porque existe uma vaga numa creche social, têm que pôr a criança a 15 km e não podem usar... Mas neste bolo há aqui um aumento de despesa, não é? Nesse bolo há um aumento de despesa em alguns pontos, já agora também. Por exemplo, quando nós dizemos que queremos contratar professores, hoje em dia a despesa do Ministério da Educação está a diminuir, porque estão-se a reformar professores, e são muitos, com salários mais altos, acima dos 2.000 euros, 2.500, alguns com 3.000 euros, e quem os está a substituir, até porque já não há professores de carreira propriamente dito, são professores que ganham menos, e portanto aí essa contratação de professores ficará sempre mais barata do que aquela que resulta, do que resulta dos salários dos professores que se estão a reformar. Portanto, aquilo que eu diria é que estamos, em muitos casos, a substituir despesa, e em alguns casos até a ter menos despesa. Quando dizemos também que queremos um sistema de remuneração competitivo para os médicos, vamos imaginar, orientado por resultados e também por dados de saúde pública. Dar um exemplo. Eu tenho conhecimento de um hospital em concreto onde havia 2 gastroenterologistas que tinham uma despesa, vamos imaginar, em remunerações de 150.000 euros por ano para esse hospital. Esses 2 médicos saem e aquilo que se faz é contratar serviços, prestação de serviços para isto, e que hoje se gastam 300.000 euros na substituição destas pessoas. Portanto, há muita ineficiência que está a existir hoje. Eu diria até que este modelo de subcontratação do Estado, que não é na saúde, que não é para situações pontuais, situações de pico, mas que é para acorrer a necessidades permanentes, muitas vezes traz uma despesa ineficiente, porque o Estado não é capaz de ter esta visão de uma remuneração competitiva para fixar quadros. Mas compreendo que haja algum ceticismo natural quando a Iniciativa Liberal faz depender a compensação para o corte fiscal que propõe do combate às ineficiências, e depois aqui, e já em debates anteriores, o Rui Rocha não consegue especificar que ineficiências são essas, onde é que se vai buscar esse dinheiro. Mas eu acabei, por exemplo, de dar um exemplo. Toda a gestão exemplo que se micro... faz, não é tanto quanto isso. Tudo aquilo que se faz hoje na saúde tem um grau de ineficiência muito grande. Mas há instantes disse que não queria mexer na saúde por ser sensível. Quando estava a falar da questão dos consumos intermédios, porque eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado, porque também há sítios onde faltam depois consumíveis básicos e, portanto, é uma questão sensível. Mas não tem um mapa das ineficiências do Estado onde possa ir buscar essa compensação? Esse mapa abrange o Estado todo. É ir passo a passo, rúbrica a rúbrica, e de certeza que nós encontramos 2,8% para aliviar as famílias. Muito bem. Uma das vossas fontes de receita também é a privatização da Caixa Geral de Depósitos. Já deu esse exemplo como algo que valeria ou poderia permitir o encaixe novo a 10 mil milhões de euros. Luís Montenegro, no debate que teve consigo, já disse que não admite essa solução. Isso compromete também a vossa descida de impostos. Nós não estávamos a contar para estes 3.500 milhões com a privatização da Caixa. Respondendo, eu creio que a privatização da Caixa, que nós defendemos, é verdade, seria uma boa solução para a transição do sistema de segurança social que nós pretendemos fazer. Já vamos falar disso também. Portanto, mas não é apenas a Caixa Geral de Depósitos que defende enquanto fonte de receita. Sim, há outras privatizações. Se o PSD não alinhar nisso, claro, como é que vocês têm alternativa para compensar? Nós estamos a falar de um cenário em que o nosso programa é aplicado. Obviamente, num cenário de negociação, temos que prescindir de algumas coisas, quer do ponto de vista da receita, quer da despesa. Incluindo no ritmo de redução de impostos. Pois, isso imagino que sim. Nós não creio que o PSD esteja... É uma das diferenças que temos. Eu ontem no debate dei um exemplo que é, para alguém que tem 40 anos de idade e que ganha 1.500 euros brutos mensais,
A redução que o PSD apresenta é de 5 euros por mês relativamente ao Orçamento de Estado do PS. A nossa é de 100 euros. Nós teremos a oportunidade de falar também do eventual acordo com o PSD, mas essa cedência da Iniciativa Liberal não compromete a imagem que o partido quer vender? Como vai disse, ceder na questão dos impostos, que é tão importante para a Iniciativa Liberal? Já por isso nós apresentamos ontem um desafio com 10 pontos e para nós tudo o que ali está é fundamental. Obviamente, há uma negociação. Nós queremos chegar àquele ponto e, se for possível, queremos... E eu acho que é mesmo desejável. É por isso que é importante que a Iniciativa Liberal apresente as suas propostas. Porque aquele é um caminho completamente diferente. Eu acabei de mostrar com um exemplo concreto daquilo que é a visão do PSD nesta matéria. E, portanto, a nossa Mas no ideia... final das contas vai seguir o caminho do PSD. Não. Porque aquilo são 10 pontos onde nós queremos chegar. Há de haver uma visão do PSD que está consubstanciada eventualmente no seu programa e há de haver uma negociação. Chegaremos tão mais perto daquele objetivo e daqueles desafios que nós temos quanto a nossa representação eleitoral. Portanto, é uma questão do peso que tivermos, mas aquele é o horizonte que nós queremos, é ali que queremos chegar. Há pouco discutíamos a questão das privatizações. A IEL defende a privatização de várias empresas públicas. Num relatório recente, o Tribunal de Contas criticou a forma como foi feita a privatização da ANA, afirmando que não foi salvaguardado o interesse público. A nossa pergunta é: a privatização da ANA foi bem feita para a Iniciativa Liberal? Eu tenho muitas dúvidas, tenha sido. Olhei também para esse relatório, para esse documento, e creio que se justifica até que se possa fazer uma avaliação dessa privatização. Portanto, nós não temos aqui nenhum princípio dogmático sobre a existência de privatizações perfeitas e que todas, só por serem privatizações, são feitas no rigor dos termos. E, portanto, temos a mesma preocupação, temos muita preocupação e entendemos que, se houver essa oportunidade, deve até ser avaliada as circunstâncias em que essa privatização aconteceu. Precisamente, uma privatização que tem sido criticada pela IEL e não só, é da REN, que foi vendida a uma empresa estatal chinesa. No vosso programa defendem uma estratégia de redução da exposição ao risco em relação à China, e a nossa pergunta é se querem mexer na REN, eventualmente revertendo essa privatização. São momentos diferentes. Olhando para aquilo que foi a privatização da REN, que tem de facto uma empresa, satélite de alguma maneira dos Estados chineses, entendemos que não deveria ter sido feito naquelas condições. Outra coisa é estarmos agora, depois de feita, a defender uma reversão. Mas então como é que se reduz a exposição à China? No caso concreto da REN é a pergunta? Por exemplo? Pronto, mas é que aquilo que a formulação não tem essa isso implícito. A nossa pergunta é que vai nesse sentido. Pois, eu no caso da REN em concreto diria que neste momento estamos, o facto consumado, não vejo solução para fazermos essa reversão. Agora, entendemos, mais uma vez, não somos dogmáticos nas privatizações, entendemos que deve haver privatizações, mas quer dizer, privatizar para entregar a um monopólio estatal de um país com problemas conhecidos, isso nós não defendemos, obviamente. E, portanto, é esse o caminho dessa reserva que devemos ter relativamente a esse tipo de processos. Deixe-nos agora olhar um pouco para a questão do crescimento. Qual é a previsão do crescimento económico da IEL a cada ano? O que é que está previsto no vosso programa? Nós temos um ponto de chegada em 2028 de 4% e, portanto, temos uma aceleração gradual até 4%. Nós vamos, entretanto, nos primeiros dias da campanha eleitoral oficial, apresentar o cenário macroeconómico. Mas, portanto, ponto de chegada 4%, com aceleração acima daquilo que está previsto, por exemplo, no Plano de Estabilidade e Crescimento, já a partir de 2024, com a aceleração da economia. Deixe-me fazer uma comparação. No período de governação de Aníbal Cavaco Silva, entre 86 e 95, a média de crescimento foi 4%, 4,04% do PIB. A economia alemã crescerá 1,6% em 2025, França 1,7%, Espanha 2,1% também em 2025. Como é que Portugal agora vai crescer 4% assim de um momento para o outro? Eu creio que a comparação que nós temos que fazer é com os países da coesão e não com economias maduras como a francesa ou como a alemã, que obviamente têm a dimensão que têm, representam no cenário europeu esta a dimensão que de facto têm, mas que estão em momentos de maturidade que não são os momentos em que a economia portuguesa tem. Mas quer dar alguns exemplos? Sim, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos, isso é reconhecido por todos, um sistema que é absolutamente contraindicador de investimento estrangeiro em Portugal. Nós estamos a dizer que temos uma justiça que funciona de forma lenta em termos administrativos, que temos uma imprevisibilidade legal, portanto, quem olha para Portugal não encontra previsibilidade,
e temos um sistema fiscal que também contraindica investimento em Portugal. E, portanto, nós queremos trabalhar essas três coisas. Muitas vezes, aquilo que espoleta uma transformação da visão que os investidores têm sobre um país é a confiança que têm. Portanto, nós queremos trabalhar a questão da justiça administrativa, acelerando os processos. Nós queremos dar garantias de que há um quadro fiscal e legislativo estável e queremos dar um sinal muito claro com a descida do IRC que estamos a propor. E, portanto, aquilo que acreditamos é que esse sinal será eficaz para começarmos, por um lado, a atrair investimento estrangeiro e, por outro lado, para dar um sinal às empresas que têm faltado portuguesas, que é cresçam, têm condições para crescer, porque temos dado o sinal contrário. O PSD prevê um crescimento de 3,5% no final da legislatura, certo. PS 2%, estão todos a ver mal e a IEL é que tem a solução não aqui tem, para não resolver. tem o programa eleitoral da IEL. Eu diria, por exemplo, que o PSD, na verdade, o PS, na verdade, não tem propriamente um programa eleitoral, porque tudo aquilo que apresenta é o cenário macroeconómico que vem do plano de estabilidade, é o que vem do orçamento e, portanto, não tem nenhuma ambição. O PSD lá está, já tem um nível de ambição superior que vai até aos 3,5%. Nós aquilo que estamos a dizer é que entendemos que com mais agressividade nas medidas que estamos a tomar é possível acelerar um pouco mais do que aquilo que o PSD está a pôr em cima da mesa. Mesmo que isso não seja acompanhado pela maioria dos economistas. Eu não tenho nenhuma evidência de que não seja, ou seja, como eu digo, nós vamos apresentar no princípio da campanha eleitoral o nosso cenário macroeconómico, estamos disponíveis depois para as críticas, como é óbvio, mas acreditamos que as nossas contas fazem sentido. Defende a regra de... Se quiserem, há um slogan que é fazer o que ainda não foi feito. Eu não quero atrair a atenção do Pedro Abrunhosa sobre mim, mas creio que de facto é um programa que ainda não foi aplicado e nós entendemos que trará vantagem para Portugal. Defende a regra de, por cada 2 funcionários públicos que se reformem, se deve admitir apenas um. No debate com Mariana Mortágua, negou que se estivesse a referir a professores e a médicos. Defende a contratação de mais profissionais de saúde. Quantos? E já agora, que impacto é que isso pode ter? Pronto, nós estimamos que durante o ano de 2024 haja uma aceleração da saída de funcionários públicos. A previsão para os professores é de 5 mil. Os médicos também já se sabe que vão sair com alguma cadência, digamos assim, e portanto estimamos que sejam 20 mil. Desses, a nossa estimativa é que estejamos bem abaixo de 10 mil, portanto 7.500 entre médicos e professores. E portanto o nosso entendimento é que nessas áreas é preciso reforçar. Nós temos até uma medida que é a contratação de professores reformados, aposentados, de forma voluntária, obviamente, e mantendo a pensão e com um salário pré-determinado, para suprir as tais faltas que existem e os horários que não estão completos nesta medida. Portanto, aquilo que nós dizemos é que não é nessas funções que vamos fazer nenhum tipo de descida do efetivo, pelo contrário... Mas desses 20 mil que vão sair, devem ser só repostos esses 7.500 a 10 mil que estava a falar? Eu diria até que há campo para irmos até aos 10 mil no total de médicos e professores, portanto, reforçando aquilo que é a disponibilidade que existe então, hoje. Então confirma-se 2 para 1. Sim, esta ideia também médicos e professores. Onde nós entendemos que se deve sair, mas depois isso, visto ao número, é diferente, porque repara, um professor que sai tem um horário com uma redução de horário bastante relevante, e um professor que entra com um horário completo. Portanto, nós estamos a substituir pessoas que têm horários de 12, 14 horas por pessoas que têm horários de 22 horas. E, portanto, isso faz toda a diferença. Mas eu diria que, para sermos claros, não prevemos redução de efetivo nem para médicos nem para professores. Isso parece-nos que é preciso até reforçar com esta questão dos horários, por exemplo, no caso dos professores, que é importante relevar. E, portanto, aquilo que estaremos a dizer é não substituir em tarefas administrativas, tarefas rotineiras, tarefas de baixo valor acrescentado, onde se deve fazer o caminho, substituir por digitalização, por simplificação de processos que propomos, e, portanto, é esse o caminho que entendemos que deve ser. Mas, desculpa, eu não percebi bem. Desculpa, seguramente fui eu, mas... A regra 2 por 1 aplica-se a professores e a profissionais de saúde ou não? Não. Nós entendemos que nesses casos provavelmente será reforçada até a disponibilidade de pessoas. Substitui todas as pessoas que se reformarem e ainda acrescenta, é isso? Sim, é isso mesmo. Então, só para ficar aqui esclarecido, os 20 mil que estava a falar, que vão sair em 2024, deverão estar 30 mil no mercado, até 30 mil, 37 mil? Não, temos que isolar aquilo que são professores e médicos. Mas falou num total 20 mil, certo? Eu diria que no próximo ano, ou neste ano, saem 20 mil,
contrataremos 10 mil e esse contingente é praticamente, contrataríamos 10 mil, esse contingente é praticamente ocupado com professores e com médicos, não havendo depois grande substituição nas outras funções, nomeadamente nas intermédias. Volto a dizer, as contas depois têm que ser fechadas, tendo em conta os horários que professores hoje têm, que entram, têm como horários completos, e professores que saem, que têm reduções de horário por idade. Há cerca de 745 mil funcionários públicos em Portugal. Na visão da IEL, quantos deveria haver? Esse caminho que nós estamos a propor, nos últimos anos foram admitidos cerca de 90 mil funcionários, portanto, nos governos de António Costa, 90 mil funcionários a mais do que havia quando iniciou funções. Portanto, para uma legislatura, aquilo que nós estamos a dizer, com esta média de saída de 20 mil funcionários públicos, 15 mil por ano, estaríamos a dizer que reduziríamos cerca de 40 mil funcionários públicos até o fim da legislatura. Sempre com este mecanismo da reforma, não estando aqui em causa nenhum tipo de negociações antecipadas e outras questões. Não há despedimento nenhum? Eu não digo isso, para sermos inteiramente claros. Nós também temos aqui uma questão de introduzir sistemas de avaliação e aquilo que nós entendemos é, se alguém tem uma má avaliação e tem no ano seguinte a possibilidade de mudar de função porque aquela função não é adequada e, portanto, é a função que é o problema e a pessoa muda de função. No ano seguinte, continua com má avaliação e a pessoa muda, por exemplo, de equipa, porque já não é uma questão de função, mas é do enquadramento da equipa, são questões que podem acontecer. E a seguir tem uma má avaliação e já não é uma questão nem de equipa, nem da função, mas é uma questão de falta de formação para a função que está a exercer. E tem formação. Ao fim de um tempo com uma avaliação, o nosso entendimento é que deve haver uma negociação de saída com essa pessoa, mas sempre por negociação. E acha que o PSD terá coragem de falar disso na campanha? Eu acho que é o único partido que tem coragem de falar destes temas na campanha é mesmo a Iniciativa Liberal, da importância da Iniciativa Liberal estar presente nestas eleições com o seu programa e com as suas pessoas. Mas sabe que isso vai afetar uma base eleitoral importante do PSD? Assumir que pode fazer uma aliança com um partido que defende o afastamento de funcionários públicos, por exemplo? Defende que funcionários públicos com sucessivas más avaliações, depois terem acesso à formação, depois terem acesso à alteração de funções, depois terem acesso à alteração de equipa, portanto, ao longo de um período relativamente longo no tempo, se essas pessoas de facto não têm o desempenho adequado e esperado, não podemos tê-las a continuar a trabalhar no Estado e deve haver uma negociação. Eu creio que isto é um princípio da administração pública, é uma exigência absoluta da Iniciativa Liberal em qualquer acordo com o PSD. Uma visão de Estado baseada numa avaliação de desempenho justa, numa remuneração que compense o esforço de quem entrega mais, isso é um princípio que a Iniciativa Liberal não prescinde e que está, aliás, nos 10 pontos que colocamos ontem sobre a mesa. Mas nessa questão do despedimento de funcionários públicos, não é tanto um número que tem na cabeça, é mais a questão de entender que funcionários públicos que tenham um X número de avaliações negativas não devem continuar a trabalhar. Por isso nós não colocamos isso nem como objetivo, nem falo disso, por exemplo, quando falamos de redução de despesa, porque eu entendo que hão de ser casos pontuais, não hão de ser casos relevantes do ponto de vista do número, espero que não sejam. Sim, mas não tem nenhuma... Não sabe, na realidade, não é? É difícil saber porque nós temos um sistema de avaliação que não funciona, porque é um sistema teórico que não distingue e, portanto, nós entendemos que é fundamental ter uma administração pública competitiva em que as pessoas tenham... Repare, eu sou... A minha origem profissional é recursos humanos. Eu creio que é mesmo direito das pessoas terem uma avaliação que reconhece quando entregam e, portanto, eu creio que tem sido feita mesmo uma maldade aos funcionários públicos quando temos uma avaliação que não distingue esses desempenhos que são acima da média. Mas se defende a regra 2 por 1 e se há pouco criticou os 90 mil funcionários a mais do governo de António Costa é porque acha que há funcionários públicos a mais. E por isso é que pomos a regra 2 por 1. Eu não estou a entrar nessas contas com aquilo que sejam os desempenhos negativos, sucessivos e irrecuperáveis de alguma maneira. Não entro nessas contas. E em relação ao número de ministérios, a Iniciativa Liberal quer reduzi-los... Quer acabar com quais ministérios? Olha, eu diria que, por exemplo, o Ministério da Habitação não há razão para existir fora das infraestruturas. Eu no outro dia falei até da agricultura dentro da economia, porque a agricultura hoje está fora. Portanto, é um Ministério autónomo, mas sem nenhum poder e sem nenhum tipo de capacidade política. Eu falei até de integrar na economia, mas poderia ser bem-estar também num conjunto com o ambiente e com aquelas que são as competências, por exemplo, hoje, da coesão territorial. Mas é só integrar ou é integrar e acabar com estruturas intermédias?
Nós temos, do ponto de vista dessas estruturas intermédias, nós hoje temos um caminho que foi começado, que é o caminho que passa, que tem a ver com a descentralização. Por exemplo, a agricultura foi muito polémica, a questão das direções regionais, das CIMs, e por isso é uma articulação que hoje em dia está em curso. Perguntando-me, é possível hoje travar um comboio que está em curso no sentido de prometer ou de assumir desde já que há uma redução estrutural de todas os departamentos intermédios? Eu creio que é preciso ser transparente nessa matéria, e isso exige estudo, portanto não quero pôr isso sobre no fundo, aquilo que eu não estou a perceber é se este objetivo de redução de ministérios é meramente na cúpula, ou seja, ter apenas um responsável que junta várias pastas e o resto é tudo igual, ou se o vosso objetivo é, por um lado, retirar o Estado de algumas áreas, por entenderem que não faz sentido estar a ter um ministério para as regular, e, paralelamente a isso, também a tal diminuição do peso do Estado e destas estruturas intermédias. Quer dizer, é só uma questão cosmética de haver um ministro que é responsável por duas áreas e o resto fica tudo igual? Como princípio não me parece mal, mas desejavelmente sim, isso há de levar a uma reestruturação, mas para ser totalmente transparente, isso não está estudado com o grau de certeza para que eu possa comprometer-me com uma redução de 10, 15, 30 estruturas, 100 estruturas e do respectivo custo. Seria um dos objetivos da Iniciativa Liberal. Portanto, é meramente proclamatório, não é? É uma proclamação neste momento de um caminho que nós queremos ter, mas que é uma proclamação importante do ponto de vista de que a cúpula também tem que ter essa responsabilidade de não fazer proliferar estruturas que não são necessárias. Noutra passagem do programa, a Iniciativa Liberal propõe-se reformar o sistema de pensões e quer alicerçá-lo no princípio da valorização da poupança individual e numa redistribuição mais sustentável. Tentando traduzir isto, está em causa aqui algum tipo de plafonamento das pensões, é isso? Respondendo também de forma direta, aquilo que nós entendemos é que a sustentabilidade da segurança social, que hoje vai sendo assegurada ou proclamada com diferentes graus de certeza, ela de facto não existe quando olhamos e vemos que as pessoas que têm hoje 50 anos de idade, por exemplo, que estão no mercado de trabalho, aspiram no modelo atual a ter uma pensão, a primeira pensão correspondente a cerca de metade daquilo que é o seu último salário. Isto piora depois em termos percentuais à medida que vamos estando em idades mais baixas, mais perto do início da atividade. E portanto nós entendemos que há uma urgência de fazer evoluir o sistema, que hoje é um sistema de repartição, portanto quem está em atividade paga as pensões, contribui para as pessoas que estão a pagamento, e de introduzir aquilo a que se chama um pilar de capitalização, que as pessoas possam contribuir também para a sua própria pensão. Isso implica, neste modelo, que essa transição se faça assim para plafonamentos. Isso é também um ponto do sistema. Tem um problema, é a transição. Porque quando estamos a dizer que este tipo de situação implica que se contribua não só para as pensões a pagamento, mas também para as próprias pensões, a transição é uma questão. A Suécia, no final dos anos 90, se não estou enganado, fez uma transição desta natureza, fê-lo com dívida. Nós não estamos em condições de fazê-lo com dívida e, portanto, quando nós defendemos, por exemplo, a privatização da Caixa Geral de Depósitos, entendemos que isso seria uma forma adequada de financiamento deste período de transição, que é sempre um período complicado do ponto de vista da sua gestão. Mas o PSD já abandonou qualquer ideia de plafonamento. Luís Montenegro abandonou completamente essa ideia, está muito empenhado em reconquistar os pensionistas. Portanto, acredita que vai ser possível fazer este tipo de reforma? Porque a cada ano que passa, eu creio que esta necessidade, esta urgência de olharmos para o sistema de segurança social se torna mais premente. Eu confesso que não vejo como é possível dizer a alguém que tem 30 anos de idade que a sua primeira pensão vai ser correspondente a cerca de 40% do seu último salário. É uma preocupação grande. E o próprio Luís Montenegro, noutros tempos, teve até a iniciativa de propor uma mudança do sistema de segurança social. O que é que acha que deixou de ter? Porque eu creio que o PSD tem neste momento uma necessidade de não tocar nas questões da segurança social, pela tal reconciliação, não sei se é exatamente esta a palavra, mas é qualquer coisa. Acobardou-se Luís Montenegro. Eu diria que o PSD, e é por isso que nós insistimos que só a Iniciativa Liberal tem essa visão reformista, tem um conjunto de questões sobre as quais não tem a coragem necessária, e é por isso que é preciso que a Iniciativa Liberal esteja presente numa solução de futuro para trazer essa visão ao país. Falemos da habitação. A IEL promete 250 mil novas habitações
na legislatura, portanto ao longo de 4 anos, construídas por privados, acho que é... Sim, eu diria que 15% desse valor, entre o que está no PRR, algum aproveitamento dos devolutos do Estado, mas sim, estamos sempre a falar de 210 mil casas trazidas pelo privado. O preço da construção por metro quadrado está alto, está nos 1.500 euros. Imaginando que cada casa nova tem 90 metros quadrados, é uma casa generosa para os tempos que correm. Isso significa um investimento privado, se fizermos as contas às tais 250 mil novas habitações, de 30 mil milhões de euros. 7,5 mil milhões de euros por ano só em habitação. Isto é uma promessa razoável, um objetivo razoável? É um objetivo. Vamos ver, como eu digo... Mas acha que pode acontecer isto? Deixe-me só dizer que desses 15% entre o PRR e os devolutos do Estado pode haver aí alguma questão que não é tudo totalmente privado, mas a ordem de grandeza é ainda assim generosa para dizermos alguma coisa. Qual é a nossa questão? É um objetivo, como dizemos, isso implicaria na ordem das 50 mil casas iniciadas por ano desta legislatura. Eu já o disse, nós já construímos em 2002, creio eu, 125 mil casas. Hoje em dia constroem-se 20 e tal mil casas por ano, portanto estamos a dizer dobrar o que se faz hoje, ficar a metade daquilo que já se fez no passado. Mas sabe que tudo isso aconteceu antes da crise de 2008, antes de... Certo, por isso é que nós não aspiramos a Covid, voltar... antes da inflação provocada pela guerra na Ucrânia, da escassez de materiais, da escassez de recursos humanos. Certo. Por isso é que eu lhe pergunto se é uma promessa razoável, um objetivo razoável. Mas por isso é que nós não nos colocamos no tal objetivo de retomar os níveis de construção das 100 mil casas por ano, das 120 mil, e nos colocamos a metade desse objetivo. Contra a tendência europeia. De alguma maneira, em alguns casos sim, mas há também evidência de sítios, até fora da Europa, onde se aliviou aquilo que é as restrições e se começou a construir de facto, e isso tem contribuído para a descida dos preços da habitação e para o acesso. O ponto é este. Não é um ato de fé, então? Não é um ato de fé, é um ato de confiança e de convicção, e que tem uma convicção fundada... Confiança e convicção não constroem casas. Mas Miguel, deixa-me só terminar. Nós olhamos para as medidas que temos no nosso programa eleitoral e temos a convicção profunda que são as medidas certas. A OCDE, em 2021, fez um estudo em que diz que há já um problema de habitação, que é preciso construir mais, e as medidas estão muito em linha. Nós fizemos a análise desse documento, fizemos a análise daquilo que são os inputs do mercado de habitação e, portanto, as medidas são as certas. Nós estamos com as medidas certas. E depois dizem, é muito. Admito que seja muito ambicioso, mas preocupa-me fundamentalmente, e acredito que é possível dinamizar o mercado neste sentido, que as medidas sejam as certas. A questão é a tendência que se verifica na Europa, onde não há esse acelerar de construção que a IEL acha que pode acontecer em Portugal. Mas em muitos países da Europa não existe uma demora no licenciamento de 3 ou 4 anos, que é algo que temos em Portugal. Não existe uma tributação da construção como se fosse um bem de luxo, quando é um bem essencial. E mesmo assim o ritmo não é tão acelerado como a IEL acha que vai acontecer em Portugal. Hoje em dia 30% do custo de uma casa, se não 40%, depende das contas que se fizerem, são impostos. Nós não temos um mercado de build to rent, portanto não temos os fundos de pensões internacionais disponíveis para investir em Portugal, e portanto nós acreditamos que em Portugal existe uma oportunidade, existem um conjunto de restrições que estão a ser resolvidas no nosso programa e portanto confiamos que é uma meta atingível. E se não for? Se ao final de 4 anos e num cenário em que a IEL tenha feito parte da solução, chegará ao final de 4 anos e que responsabilidade assumirá? Estaremos para assumir as nossas responsabilidades relativamente a isso. Seremos avaliados, obviamente, pelo desempenho que um governo com a nossa participação tenha, mas há uma coisa que eu tenho certeza absoluta. O caminho que se tem que ter são as medidas que nós temos. Isso é verdade para a construção e é verdade até para o arrendamento. Nós temos também um mercado de arrendamento que não funciona e aquilo que entendemos é que é preciso, por exemplo, dar um sinal aos proprietários de que a tributação dos rendimentos prediais, portanto, do resultado das rendas dos seus imóveis, é hoje alta. Isso faz com que, numa avaliação entre a justiça que não funciona e a tributação que é alta, haja casas que não são colocadas no mercado. E, portanto, nós queremos também dinamizar o mercado de arrendamento. Portanto, eu tenho uma certeza absoluta. As medidas são certas e tenho uma convicção que os objetivos são possíveis. E que é sobretudo preciso fazer esse desafio com as medidas certas, porque senão nós não vamos ter mais casas. E ter mais casas é fundamental.
Deixe-nos olhar aqui para as questões pós-eleitorais. Apresentou um caderno de encargos a Luís Montenegro no debate que teve consigo, com 10 desafios. A nossa questão é se só há um acordo entre a Aliança Democrática e a Iniciativa Liberal se todas aquelas propostas forem incluídas num programa de governo da AD. Não é o cumprimento de 100% daquilo que ali está que está em causa. Nós entendemos que tem que haver uma negociação, mas aquele é um caminho e nós queremos muito que esse caminho seja trilhado de forma a conseguir o maior atingimento de cada um daqueles desafios e objetivos. E, portanto... Mas não estamos a falar de coisas de sumenos. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo. Em relação ao IRS, a IEL primeiro propunha uma taxa única, depois recuou um pouco para uma proposta intermédia com 2 escalões. Está disponível para ceder ainda mais e para se aproximar do PSD? Vou voltar ao exemplo que dei há pouco da pessoa de 40 anos, tem o tal salário de 1.500 euros brutos. O PSD, face ao Orçamento de Estado do PS, tem um alívio de 5 euros. Nós propomos 109 euros de alívio, se não estou em erro. Portanto, dizem-me assim, não são 109, são 100, são 90. Estamos disponíveis. Mas aí está muito mais próximo daquilo que a IEL propõe do que o PSD propõe. É isso que está em causa aqui. Portanto, aquele documento é um documento sério no sentido de que é preciso trilhar aquele caminho para fazer uma transformação do país. E, portanto, não somos... Se ficar nos 50, a IEL já não vai com o PSD? Não vou entrar aqui no detalhe da negociação, mas tem que ser muito mais próximo dos 109 que nós temos do que dos 50 de que estamos a falar. A IEL defende que se o PS ficar em primeiro lugar e houver uma maioria à direita, não deve haver um apoio a um governo minoritário do Partido Socialista, mas Montenegro já disse que não governa se ficar em segundo lugar. Como é que se sai deste impasse? Vamos ver. Nós temos um programa eleitoral que é um programa completamente diferente do programa do PS. E mais que isso, temos uma visão de país completamente diferente e ainda mais do que isso, nós temos a evidência que estes 21 anos, nas últimas 30 anos de governação do PS, trouxeram e avolumaram um conjunto de problemas. Falamos da habitação, falamos da imigração dos jovens, falamos do envelhecimento do país, falamos do despovoamento do interior. Portanto, há um conjunto de questões estruturais, o funcionamento dos serviços públicos, há um conjunto de questões estruturais que foram agravadas por esta governação do PS. E, portanto, nós não temos nada de comum, não há nada em que nos possamos reconhecer. Quando eu acabei até de dizer que propriamente não há um programa eleitoral do PS, há um orçamento de Estado para executar e há um plano de estabilidade que foi apresentado por António Costa e é isso. Portanto, quem nos diz que o crescimento económico vai continuar a ser de 2%, era de 1,8%, agora passou para 2%. Mas a questão aqui é um cenário em que Luís Montenegro já disse que não governa. O que é que a Iniciativa Liberal sugere? Mas reparem, Inês, nós não temos que ser responsabilizados pelas decisões que o Luís Montenegro toma. Discorda da posição de Luís Montenegro. Claro, parece-me evidente. Eu entendo de alguma maneira que há posições no passado que foram tomadas, mas não consigo compreender uma posição que diz que, num determinado cenário, estamos disponíveis para que o PS continue no poder. A Iniciativa Liberal não está disponível. E relativamente a essa matéria, a Iniciativa Liberal não faz silêncio. Tem uma posição clara. E estão disponíveis para que venha outra pessoa dentro do PSD para... Já são questões internas do PSD, o PSD terá que a resolver. É uma pergunta para Luís Montenegro, não é uma pergunta para mim, seguramente. Uma pergunta para si. Como é que deve ser o acordo entre a Aliança Democrática e a IEL? Deve ser apenas de incidência parlamentar ou a IEL deve entrar no governo? Eu tenho dito que nós estamos preparados para ir para o governo, mas não fazemos disso ponto de honra e, portanto, estamos disponíveis para qualquer... Eu creio que o partido que vence as eleições tem que fazer uma avaliação do cenário, tem que ter autonomia para tomar as decisões e nós estamos disponíveis para negociar uma coisa e negociar outra. Não fazemos disso ponto de honra. Há uma pergunta que se faz sempre nestas questões, então quem são as pessoas que a IEL tem para um eventual governo? Eu vim para esta entrevista e nem me preocupei em falar a pessoas para perguntar se estariam disponíveis ou não. Portanto, não é mesmo a minha prioridade. A minha prioridade é tal agenda de transformação do país, isso é que é fundamental. Mas já que equaciona os dois cenários, não correu propriamente bem nos Açores, deve ser um acordo escrito para 4 anos? O acordo deve ser escrito, deve ser para 4 anos, porque eu creio que há necessidade de transparência para com os portugueses. Já por isso apresentamos os tais 10 desafios ontem, porque creio que essa transparência é fundamental.
E, portanto, é nesse cenário que nos movemos e é essa transparência que queremos dizer aos portugueses para que eles possam também acompanhar a execução desse acordo e conhecer os termos em que ele foi feito e como é que as coisas estão a evoluir. Ele também deu a conhecer aos portugueses o acordo que foi feito nos Açores e agora diz que não foi cumprido, não é? É isso que aconteceu, é um acordo nos Açores de 10 pontos e uma parte deles não foi cumprido. 2 exemplos, a questão do endividamento da região e outra coisa muito importante para nós que é que o aparelho regional continuou a ser enxameado de conexões políticas, conexões pessoais e, portanto, esses são pontos que nós pusemos no acordo já por alguma coisa que não foram cumpridos. E, portanto, mas dizem que o PSD nos Açores teve falta de palavra, não cumpriu com a sua palavra, não teme que aconteça o mesmo a nível nacional? Repara, há uma resposta que é dada sempre nestas coisas. Uma coisa são as autonomias, outra coisa é a nível nacional. Isso é verdade, mas mais do que isso, aquilo que nós entendemos é que essa transformação do país que é necessária pressupõe boa fé das partes. E, portanto, eu não posso colocar-me num cenário em que negociamos, o PSD aceita mover-se no sentido de aproximar-se do caminho que nós entendemos e que o faça com o objetivo de não cumprir. Eu não posso colocar esse cenário sobre a mesa. Falhou já 2 objetivos da sua moção estratégica, na Madeira e nos Açores. Se não cumprir o objetivo que tem para estas eleições de eleger 12 deputados, deixa a liderança do partido? Avaliarei os resultados. Esse objetivo foi apresentado há muito pouco tempo, portanto, isso significa que eu acredito que eu vou cumprir. Não faria sentido estabelecer um objetivo que não se cumpre. Não estou, obviamente, agarrado ao lugar e, portanto, de acordo com aquilo que forem as circunstâncias em que esse objetivo for cumprido, como eu espero, se não for cumprido, em que circunstâncias acontece, cá estaremos para assumir todas as responsabilidades. Isso não é, de facto, um problema. Mas e no seu caso, quando Carlos Guimarães Pinto não conseguiu ser eleito deputado, deixou a liderança do partido. Se não conseguir ser eleito, vai por Braga, deixa também a liderança do partido, ou acha que Miguel, a IEL pode ter um líder que não esteja no Parlamento? Se eu achasse que não ia ser eleito deputado, não concorria por Braga. Isso seguramente, mas... Não? Portanto, não é, o ponto não é esse, quer dizer, eu tenho total confiança, nunca me passou outra coisa pela cabeça. Mas eu não lhe estou a apresentar um cenário estratosférico, estou-lhe a apresentar um cenário que já aconteceu no seu partido. Claro. Foi o líder não conseguir ser eleito e entendeu que, não tendo sido eleito e não estando no Parlamento, não faria sentido continuar como o líder do partido. Mesmo outro cenário que não seja ser eleito por Braga. Afinal também responde com silêncio, já viu? não de todo. No PSD, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz foram adversários numas eleições diretas em 2020 e hoje Pinto Luz é vice-presidente do partido e cabeça de lista por Faro. No PS, José Luís Carneiro foi adversário de Pedro Nuno Santos, hoje é cabeça de lista por Braga. Na Iniciativa Liberal, os seus 2 adversários nas últimas eleições internas, que também já não foram assim há tanto tempo, deixaram o partido. Porquê é que quem não concorda consigo sente que tem que sair da Iniciativa Liberal? Isso é uma pergunta que deve ser colocada a quem tomou essa decisão. Não tanto. Os líderes têm a obrigação de conseguir agregar e juntar as várias tendências e as várias opiniões. Também é responsabilidade dos líderes, isso ou não? Claro que sim. Mas não nos podemos sobrepor nunca à decisão individual de cada uma dessas pessoas em concreto. E, portanto, estamos num partido liberal, nós prezamos a autodeterminação dos indivíduos, a liberdade de escolha, as pessoas fizeram a sua avaliação. A minha missão é cumprir aquilo com que me comprometi na minha moção de estratégia, é que o partido seguia a mesma linha, que tinha a mesma orientação, que tinha uma visão liberal para o país, nas diversas áreas políticas, sociais e económicas. E relativamente a isso eu estou de consciência muito tranquila, relativamente a este caminho que foi feito. Mas na realidade o que aconteceu não foi bem isso, não é? Porque José Luís Carneiro, por exemplo, no PS, teve 36% nas eleições internas e foi convidado para a cabeça de lista. Carla Castro teve 44% e foi-lhe oferecido, até foi assim uma coisa vaga, o 5º, o 6º ou o 7º lugar na lista por Lisboa, sendo que neste momento a IEL só tem 4 deputados em Lisboa. Não acha que é um convite humilhante? Para alguém que conseguiu representar 44% do partido? Repare, Miguel, nós definimos critérios e esses critérios foram aplicados. Ouvimos também os núcleos da Iniciativa Liberal e depois a Comissão Executiva tem, obviamente, e eu próprio, mais do que ninguém, a responsabilidade de fazer e de promover os convites de acordo com esses critérios.
e aquilo que nós entendemos é que essa era a posição certa de acordo com esses critérios. Eu assumo Mas que critérios é que Carla Castro não cumpria para não ir num lugar elegível? Não é uma questão de não cumprir, é que estamos sempre a colocar a questão ao contrário. A questão é que dentro desses critérios havia uma ordenação, cuja responsabilidade eu assumo com a minha comissão executiva, mas obviamente eu em primeiro lugar, que levou a que os convites fossem feitos de acordo com essa ordenação. Critérios. Olha, espírito de equipa é um deles e a ordenação foi feita. Quer dizer que alguém que está em 7º, em 6º, em 5º, em 10º da lista não tem espírito de equipa? Claro que não, porque senão não teríamos feito os convites de acordo com essa ordenação. Precisamente. E então? Não percebi. Então, Carla Castro não tinha espírito de equipa? Na avaliação que fizemos, eu só estou a dar um exemplo dos critérios utilizados. Mas é um bom exemplo. As pessoas que estão em posições mais elevadas na lista tinham mais espírito de equipa do que Carla Castro. Por exemplo. O espírito e eu de equipa... assumo integralmente esse critério, essa ordenação e os convites que foram feitos, relevando outra vez e sublinhando. Mas na realidade o objetivo era não ter Carla Castro como deputada, não é? Ou queria ter uma deputada com pouco espírito de equipa? Não foi isso que eu disse, é por isso que é importante. Cada uma das pessoas que foi convidada tem, obviamente, espírito de equipa. Depois, são critérios, como em tudo na vida, de seriação e de ordenação de acordo com isso. Mas Carla Castro falhou como deputada em alguma coisa na Iniciativa Liberal? Não há nenhum falhanço. Aliás, as pessoas têm um reconhecimento sobre o trabalho da Carla Castro. O entendimento dentro dos critérios que tivemos, que eu assumo, mais uma vez, é que a ordenação e os convites que foram feitos com a ordenação. Mas na realidade o que fez foi tomar uma decisão em que a sua adversária, que teve 44% dos votos numa convenção, foi para 7º lugar na lista por Lisboa. A proposta e o convite foi para entre 5º e 7º, volto a dizer, Miguel, de acordo com os critérios definidos. Sim, mas entre 5º e 7º é uma coisa estranha isso. É 5º ou é 7º? Depois teria que ser levada à Comissão Executiva, ou seja, foi contactada no sentido de avaliar a sua disponibilidade para esse efeito. Manifestou essa disponibilidade, depois houve esta troca de informação relativamente à posição em causa e eu teria que levar, obviamente, porque é um órgão colegial, a uma avaliação e uma decisão em Comissão Executiva. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo este Sob Escuta especial. Estivemos a entrevistar o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Voltamos em breve. Já está? Está. Acho que sim. Não.